Eleições 2016, São Caetano decide aqui. Estamos de volta com nossa sabatina. Antes de apresentar o candidato a prefeito e seu vice que participam deste segundo bloco, vamos às regras. Cada sabatina tem duração total de meia hora, sem intervalos. Nos primeiros 20 minutos, um candidato a prefeito e seu vice respondem perguntas de interesse local, regional ou que levem em conta episódios da campanha ou do processo eleitoral. Os minutos são contados a partir da primeira pergunta feita pelo entrevistador. Essa primeira pergunta foi pré-definida e será sempre a mesma, somente para os candidatos a prefeito. Compete ao entrevistador o controle para que o tempo de cada bloco da sabatina seja respeitado. Perguntas podem ser direcionadas somente ao candidato a prefeito, somente ao vice ou para que ambos respondam. Nada impede que os candidatos façam interferências, comentários ou complementem as respostas um do outro. O número de perguntas vai depender do tempo utilizado pelos mesmos nas respostas. Durante os 10 minutos finais de cada bloco, jornalistas da TVSC e da Web TVSC questionam os convidados. Eles devem escolher ou o candidato a prefeito ou o vice antes do questionamento. A partir daí, são 30 segundos para cada pergunta e 2 minutos para cada resposta. Após essa rodada, apenas o candidato a prefeito terá 2 minutos para responder a pergunta final, também pré-definida e de conhecimento de todos os candidatos e suas assessorias. Após um intervalo, começa a segunda meia hora de sabatina com outro candidato a prefeito da cidade e seu vice. O formato é o mesmo. Ficam vetadas citações desrespeitosas ou caluniosas. Em caso de ofensa de caráter pessoal, a emissora se reserva o direito de cortar o áudio dos candidatos. Bom esclarecer que já estamos no segundo bloco da sabatina desta quinta-feira e só estamos apresentando as regras agora porque os candidatos convidados para o bloco anterior, Auríquio e Beto Vidosky do PSDB, não compareceram. Vamos conhecer agora o candidato do PT à Prefeitura de São Caetano, Márcio Della Bella. Márcio Della Bella é formado em Direito pela USCS e já atuou em várias administrações municipais como gestor público. Nascido em São Bernardo do Campo, vive desde a infância em São Caetano do Sul e cresceu no bairro Mauá. É presidente do PT municipal. O candidato a vice de Márcio Della Bella é Marcel Camilo, do PCdoB. Marcel é formado em Direito pela PUC de São Paulo e atua como advogado, também nos ramos alimentício e esportivo. É empresário de atletas de várias modalidades, incluindo o ginasta Arthur Zanetti. É diretor jurídico da Federação Paulista de Atletismo. Bem-vindo, Marcel. Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores da TVSC. Gostaria de agradecer a abertura do espaço democrático para a gente poder discutir as nossas propostas para a melhoria da cidade e um novo encaminhamento e uma nova vertente política da mesma. Mais uma vez, bem-vindo, prazer recebê-lo. Vamos agora à saudação do candidato a prefeito, que vem em forma de pergunta. Também, a partir de agora, o tempo começa a ser contado. Márcio, bem-vindo. A pergunta é padrão e é a seguinte. Tempo. Pergunta na tela. Márcio, qual o principal desafio do futuro prefeito de São Caetano do Sul? Boa noite, Gustavo. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na TV SC para a gente poder discutir um pouco as propostas para a cidade de São Caetano, poder dialogar com as pessoas que nos assistem em casa aí. Eu acho que o desafio, a tarefa nossa para São Caetano é construir um governo que possa dialogar mais com a sociedade, um governo que possa
construir uma nova gestão, uma gestão mais transparente, uma gestão que consiga implementar um novo modelo de gestão para a cidade de São Caetano do Sul, que consiga manter as raízes, as tradições que nossa cidade gosta muito, preservar tudo isso, mas que tenha um olhar mais próximo ao cidadão, um governo principalmente mais transparente, que consiga aproximar a sociedade do seu governo. Eu acredito que essa é a principal tarefa e o nosso desafio que nós vamos enfrentar nesse período eleitoral. Não perder a tradição, mas trazer algumas atualizações, aí se modernizar. Com certeza, acho que isso é importante. E a transparência, né? Ter um governo mais transparente e mais próximo da cidade, mais próximo do cidadão. Você falou do diálogo com a população, diálogo poder público, população. Me vem em mente o orçamento participativo, que eu já vi, que inclusive faz parte do plano de governo de vocês, e dentre as políticas públicas do PT, sempre foi uma referência em vários lugares onde o PT administrou. Nós tivemos uma sabatina com a candidata Sara Jane, e ela falou, da rede, não é? E ela falou aqui sobre algo muito parecido. Ela não usou esse termo orçamento participativo, mas eu gostaria que vocês comentassem até da referência que se tornou isso e do quanto isso é de fato aplicado, é eficiente. Não, sem dúvida, eu tenho dito bastante isso, todas as oportunidades que eu tive, inclusive nos debates que nós participamos, acho que isso é fundamental. O orçamento participativo é a oportunidade que a sociedade tem de estar lá, na hora que a prefeitura está elaborando o orçamento, as pessoas estão lá participando, discutindo, vendo as prioridades da cidade, do bairro e apontando onde tem que ser gasto, onde tem que ser colocado o recurso da cidade, e depois, na segunda etapa, vão estar lá fiscalizando para ver se esses recursos realmente estão sendo locados no local onde foram previstos. Eu acredito que São Caetano precisa criar uma cultura de participação maior. A população de São Caetano não tem essa cultura de participar efetivamente das decisões da cidade, de estar mais próximo. Então, fundamentalmente, o orçamento participativo vai fazer com que as pessoas participem mais do governo, atuem de forma mais próxima, e isso aproxima muito, cria realmente uma gestão mais cidadã na nossa cidade. Talvez uma cidade tão pequena geograficamente como São Caetano, isso seja até mais fácil. Com certeza. Eu estava lá na Prefeitura de São Bernardo, é um exemplo de orçamento participativo efetivo, né? E aqui em São Caetano, com certeza, até pelo tamanho da cidade, com certeza a gente podia estar fazendo o orçamento aqui e todo mundo participando e vendo o resultado dessa participação efetiva. Agora, Marcel, até pela sua proximidade com o mundo esportivo, já disse aqui, empresário do ginasta Arthur Zanetti, que é um representante de São Caetano para o mundo, você diria que a tua atuação como vice não se limitaria a esse posto? Você talvez teria um envolvimento maior na cena esportiva de São Caetano? E aí eu queria entender a tua visão sobre o que deve mudar no esporte em São Caetano, o que deve se valorizar. Por exemplo, existiria uma modalidade que seria referência da cidade? Eu já vi outros candidatos falarem isso. Nós devemos definir uma modalidade para ser referência para São Caetano. Fica aquela memória do futebol com o azulão. Hoje a gente tem a ginástica artística com o Arthur Zanetti. Mas não se deixa de lado outras questões, outras modalidades? Sim. Só voltando um pouquinho, a questão do orçamento participativo. Eu acho que isso é uma forma mais democrática que se tem de gerir uma cidade. É realmente pondo a sua população para poder gestionar o seu próprio dinheiro, as suas próprias vontades. Para ter a dimensão de tudo que está acontecendo. Exatamente. E isso entra, inclusive, na nossa questão esportiva, né? A sociabilização e a melhora e a ampliação de todos os núcleos de alto rendimento, que é o cartão de visita para as nossas crianças adentrarem a prática esportiva, na verdade, né? Hoje nós vivemos num mundo onde as crianças estão voltadas aos tablets, aos iPhones, a forma digital de se brincar, né? E a gente percebe, para quem tem contato com os maiores projetos aqui, que seriam ginástica artística, taekwondo, tênis de mesa, o judô, a natação, de que quando você faz essa inclusão, você tira essa criança do sedentarismo e isso colabora com a parte educativa, com a parte da saúde e inclusive com a parte da segurança pública, né?
Uma criança praticando esporte é uma criança a menos para ser aliciada pelos malfeitores. Então, assim, o que a gente vê para o esporte é retomada e o crescimento de todas as modalidades, uma forma de maior inclusão das crianças no esporte e do cidadão, não só das crianças. As crianças são os polos mais efetivos, né? Tentando gestionar isso junto à educação, então trazendo a educação e o esporte em conjunto para que isso possa ser fomentador de uma ampliação muito grande na base de esportes dentro da cidade. Então é alto rendimento, base e também o trabalho social, né? Vou te dar um exemplo. Comunitário. Agora nas Olimpíadas, com a conquista de mais uma medalha do nosso grande campeão, nós tivemos 300 crianças querendo fazer ginástica. Só que eu não tenho como atender porque a demanda é muito maior do que eu posso oferecer. Então a gente percebe que o exemplo, as palavras levam, os exemplos arrastam. Então, quanto mais campeões nós tivermos aqui, mais crianças na escola, mais crianças fazendo esporte. Por que eu cito a escola? Porque uma das regras é exatamente essa: estar estudando e estar indo bem na escola, formando cidadãos. Talvez nós não tenhamos outros campeões ou medalhistas olímpicos, mas talvez nós tenhamos mais vencedores da vida, melhores profissionais, melhores pessoas, melhores cidadãos. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito realmente no esporte como um transformador, realmente um alicerce social, econômico, cultural, educacional. Só para finalizar até essa questão esportiva, tendo em vista o que disse o Marcel, Márcio, você acredita que esse novo centro aí de referência da ginástica artística vai suprir essa demanda, dizem num espaço de excelência, e também você acredita que os clubes de São Caetano precisam se modernizar? A gente tem dito isso, que nós temos que aproximar nossas escolas, nossos estudantes desses centros, né? O centro... se ficar pronto, né, porque as obras estão paradas lá, se ficar pronto a gente tem que saber como que a gente aproxima o centro de referência dos nossos alunos. E aí, os clubes é bem lembrado, nós temos bastante equipamento na cidade que nós temos que dar um uso melhor, os clubes precisam ter uma qualidade melhor para que a gente faça um intercâmbio entre as escolas, os clubes, o centro de treinamento, e aí a gente vai criar uma rede para que todo mundo possa usufruir e ter acesso ao esporte da escola ao alto rendimento. Muito tem se falado nessa campanha em tecnologia. E eu vi que vocês também têm um projeto, que é o projeto da Cidade Digital. E o que diferencia o projeto de vocês dos demais projetos? Gustavo, eu tenho dito que São Caetano, uma cidade que diz que é uma cidade de primeiro mundo, a gente não consegue ter Wi-Fi na cidade, nas praças, e basicamente é isso. Primeiro é atrair as indústrias de tecnologia para a nossa cidade e ter Wi-Fi na cidade, serviços de tecnologia na cidade, para que a nossa população tenha um acesso mais rápido. São Caetano tem uma cultura de construção, né? Aí a gente constrói um centro tecnológico, faz um prédio na Avenida Goiás, e um centro digital, e a pessoa que está no ponto de ônibus, na frente do prédio, não tem acesso à internet, né? No tempo que a gente vive, isso não é possível. Então, na praça que está o centro digital, a gente não tem nenhum serviço para oferecer. A pessoa só tem um serviço se entrar dentro do prédio. É disso que nós estamos falando. Então, é possível que nas nossas praças a gente tenha acesso à internet gratuito, e a partir daí, não só o acesso, a partir daí a gente consegue por serviço da prefeitura também, para que marque consultas, totens digitais, para que a gente tenha acesso a serviço da prefeitura. Acho que isso é um ganho para a população. Você tira também as pessoas de irem até os prédios públicos, né? Você vai descentralizar isso e criar facilidade para as pessoas. Desafogar também, isso, né? Na sua visão, São Caetano, falamos em infraestrutura, e na sua visão, São Caetano não precisa, então, de novas construções, de mais prédios, ou em algumas áreas, para algumas áreas isso não se aplica? Eu tenho dito bastante que São Caetano é uma cidade pronta, né? Nós precisamos ter uma gestão melhor das coisas que nós temos em São Caetano, do que sempre ter a vontade de construir alguma coisa. No meu governo, eu tenho dito que eu não tenho muito
a vontade de construir nada. Eu pretendo usar o que São Caetano já tem, que eu acho que tem muito equipamento, e se for necessário a gente vai avaliar. Mas eu acredito que tanto no esporte, na educação, na saúde também, nós temos bastante equipamento. Eu acredito que às vezes falta é gestão, e é isso que nós precisamos trabalhar mais na cidade de São Caetano. Equalizar o atendimento seria isso, Com basicamente. certeza. Bom, eu queria falar um pouco, saindo das propostas, das ideias, do PT em São Caetano. O PT nunca teve na cidade uma grande tradição, ou podemos dizer que o partido nunca foi bem sucedido em campanhas para o executivo. Eu trago aqui um exemplo de 2004, que foi o melhor momento aí do PT. Hamilton Lacerda teve 32% dos votos, não é, válidos, contra 46% de Aurico, que se elegeu pela primeira vez, isso em 2004. Ficar nessa do se é muito complicado, mas eu queria colocar para vocês, fique à vontade quem quiser responder, um se. Se, diante daquela situação favorável para o país, a euforia da era Lula, e se o escândalo, que ficou conhecido como escândalo da mala, que envolveu o Hamilton Lacerda, não tivesse ocorrido, vocês acreditam que Auríquio teria sido aí prefeito de um mandato só? Por que eu pergunto isso? Porque em 2008 ele, na tentativa de reeleição, se reelegeu, mas nadou de braçada sem adversários de peso. Então como que vocês avaliam isso? Então, primeiro que eu acredito que nós fomos bem sucedidos. O resultado do Hamilton foi um resultado muito bom para o PT naquele momento. E nós disputamos a eleição com uma figura que até hoje é muito venerada em São Caetano, né? Que não era só a eleição do Aurico, ainda tinha naquele momento o ex-prefeito Tortorello com a mão forte em São Caetano disputando a eleição. Abençoando o seu afiliado. Exatamente. Então, o PT fez um bom resultado. É claro que depois daquele momento nós passamos por alguns problemas, e eu tenho dito que é possível o PT ter um bom resultado na cidade. Como naquele momento conseguiu convencer as pessoas, por quê? Apresentou um bom candidato, conseguiu dialogar com a sociedade, e quando o PT fizer isso, quando eu me apresento como candidato, se a sociedade acreditar, se eu for um candidato que a gente consiga dialogar com a sociedade, nós conseguimos um bom resultado para a cidade de São Caetano. Bom, e eu falei da situação confortável do ex-prefeito Aurico em 2008, tal situação não se verifica hoje, não é, tendo em vista algumas pesquisas eleitorais que vêm sendo divulgadas. E ele, Auríquio, tem tecido críticas a você, inclusive no último debate vocês chegaram aí a se estranhar um pouco, você chegou a dizer que embora no PT você não tem problemas com a justiça, ao contrário dele. A situação segue nas ruas nesse ponto? Em que pé está? Não, eu tenho feito minha campanha, eu não me preocupo muito nem com o ex-prefeito, nem com o atual prefeito. Eles às vezes, que eu sinto que eles têm uma obsessão pelo PT, tanto o prefeito atual quanto o ex-prefeito, eles têm uma verdadeira obsessão. Em vez deles disputarem a eleição, apresentar as propostas, os dois às vezes ficam procurando saber onde está o PT. Isso talvez responda, né? O PT às vezes é tão... Dizem que não é São Caetano, não importa, mas assim, a verdadeira obsessão pelo PT. Então, assim, eu não me preocupo muito com quem eles. Está o PT, né? Eu não me preocupo muito com eles. Eu, junto com o PCdoB e com o PDT, nós construímos uma candidatura, estamos na rua fazendo nossa campanha, disputando voto, apresentando proposta, e é isso que nós vamos fazer até o final. E no final das contas o PT lançou candidatura própria. Muito se falou também num impasse em torno do nome do PT, do projeto do PT de lançar candidatura própria, ainda mais depois do episódio de 2012, em que o então candidato a prefeito pelo PT, Edgar Nóbrega, teve que retirar a candidatura, também após ter o seu nome envolvido aí num escândalo. Por que Jair Meneghelli e Ricardo Rios, até eu vi uma entrevista tua, Márcio, como presidente do PT, falando que os dois primeiros nomes, os dois primeiros postulantes seriam Jair Meneghelli e Ricardo Rios, porque no final você se tornou o candidato do PT. O Ricardo fez uma opção de sair do PT, então... O Jair nós discutimos bastante, e dentro do PT nós acabamos chegando a uma conclusão que era importante apresentar para a sociedade um nome novo nesse momento. E o Jair, apesar da sua história, apesar da história que a gente só tem a agradecer e
e tem muito prazer em tê-lo nas nossas fileiras. Nesse momento, o PT avaliou que era importante a gente apresentar um nome novo. Então, o próprio Jair concorda com essa ideia, está nos ajudando na nossa campanha. Foi daí que surgiu o meu nome e foi daí que a gente construiu a candidatura. E a decisão de compor com o PT, Marcel? O PCdoB vir desta vez com o PT em São Caetano. Na verdade, nós também estávamos dispostos a vir com uma chapa própria. E aí se discutiu muito o momento político nacional e nós sabemos da divisão que hoje ocorre entre a esquerda e a direita no país. E numa conversa, nós conseguimos efetivamente unir os 3 partidos de esquerda. Não tivemos êxito junto com o PSOL, mas nós conseguimos fazer uma coalizão de esquerda com uma vertente nova. O Márcio nunca se candidatou a nada, eu também não. E a gente chegou que seria uma boa opção. Apesar de todo o contexto nacional muito nebuloso, a gente achou que era uma vertente muito sadia. E demonstrar realmente que assim, existe uma vertente nova, existe uma esquerda que está unida. Nós não nos amedrontamos com o cenário nacional, muito pelo contrário. Nós embarcamos nessa jornada com muita confiança de realmente dizer que a gente realmente tem uma proposta para a cidade, uma proposta ambiciosa para a cidade. Nós não temos nada de ideias megalomaníacas para a cidade. O que a gente quer, na verdade, é fazer com que existe funcione. Essa é a grande verdade. É fazer com que a cidade que já existe, já foi uma cidade excepcional para se morar, que ela retorne. Então essa é a ideia. Então a frente nasceu desse jeito, nasceu num diálogo muito amplo, foi muito conversado, inicialmente existia uma troca de cabeça de chapa, mas a gente chegou no consenso que o melhor formato seria esse, inclusive para conseguir ter a interlocução com todos os eleitores de São Caetano do Sul. E tendo em vista esses últimos acontecimentos, falou do cenário nacional envolvendo o PT, um desgaste natural aí que se fala do partido, tem sido mais difícil convencer o eleitor de São Caetano, tradicionalmente antipetista, Márcio? Não, eu acho que nós estamos numa campanha como sempre foi feita em São Caetano. Primeiro, nós estamos dialogando com os nossos filiados, com o público que sempre... Um eleitor que sempre teve... que nós tivemos mais acesso, dialogamos com esse público e depois fomos dialogar com a cidade. E eu acredito que nós estamos conseguindo fazer nossa campanha da mesma forma que sempre fizemos e vamos tocar ela até o final. E com certeza vamos ter um resultado surpreendente. Eu não sei se eu vou ter tempo suficiente aqui, mas os nossos jornalistas já estão chegando. Eu queria traçar um outro paralelo aqui. Dilma, na eleição na sua reeleição em 2014, ela teve, de qualquer maneira, 19% dos votos aqui em São Caetano. Vamos dizer aí um eleitorado cativo do PT. Você diria que esse eleitorado se mantém? Isso anima a chapa de vereadores de vocês, por exemplo? Dá para fazer esse paralelo? Para fazer pelo menos um representante na Câmara, visto que o Pio Mielo, que era do PT, migrou para o PMDB? O partido, ele imaginava que o partido não faria nenhuma cadeira. A eleição nacional e municipal é um pouco diferente, né? A municipal tem mais opções, as pessoas conhecem mais, mas é isso que a gente aposta, né? Pelo menos os nossos candidatos aos vereadores achar esse eleitorado que se predispôs a votar na Dilma, procurar, e nós acreditamos que nós podemos sim estar o PT, com o PCdoB e com o PDT, vai estar na próxima legislatura com representantes, e nós acreditamos sim que é possível. São quantos candidatos a vereador? A chapa tem 18 candidatos. Tá, o previsto deveria ter uma chapa, a chapa completa teria? 32. 32. Vocês têm falado muito também na representatividade da mulher, embora seja uma dobrada aí de 2 homens. Isso incluiria uma secretaria da mulher em São Caetano, por exemplo? Nós pretendemos ter uma secretaria para cuidar de políticas públicas para as mulheres, e incluir no orçamento, para que as mulheres tenham um tratamento com mais cuidado, com um olhar melhor aqui em São Caetano do Sul. Isso, uma secretaria para políticas públicas para as mulheres, fora as mulheres no nosso governo, né? Com certeza. Entendi. Bom,
Eu ia complementar ainda nessa questão, porém tempo esgotado, mas acho que conseguimos aproveitar bem esses primeiros 20 minutos. É hora da rodada com os jornalistas da TV SC e da Web TV SC. Começamos com Anderson Afonso, apresentador do programa Café com Fatos. Anderson, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem e aos candidatos também. Anderson, sua pergunta vai para o candidato a prefeito pelo PT, Márcio Dellabella, ou para seu vice, Marcel Camilo, do PCdoB? A pergunta é para o Márcio Dellabella. Você tem, a partir de agora, cronômetro na tela, por favor, 30 segundos para fazer a pergunta. Muito obrigado a todos. A pergunta se refere a um problema histórico de São Caetano do Sul, que é o problema das enchentes. Ano passa ano, vem o verão, vem o outro verão, as promessas são feitas e algumas obras são realizadas, só que o problema continua em alguns pontos graves da cidade de São Caetano do Sul. A minha pergunta é, se eleito prefeito Márcio Dellabella, qual o plano para acabar com as enchentes em São Caetano? Obrigado, Anderson Afonso. O cronômetro já vai zerar. A partir de agora, Márcio Dellabella, você tem, cronômetro na tela já está aqui, você tem 2 minutos para responder. Tempo. Anderson, eu tenho dito, e esse é um dos temas que eu tenho afirmado, que São Caetano não pode tratar de forma isolada e não pode pensar nisso sozinho, né? É muito difícil São Caetano imaginar que vai resolver o problema da enchente aqui sozinho, fazendo buraco, piscinão pela cidade toda, e eu não acredito que a gente consiga resolver. É claro que a gente precisa avaliar o que é possível a gente desassorear nosso rio aqui, mas eu acredito que esse é um papel fundamental para ser discutido com o consórcio do ABC, com o governo do estado, que prometeu há muito tempo fazer o piscinão Jabuticabal, e não tirou do papel, que era fundamental para resolver nosso problema, pelo menos em parte ajudar a resolver o problema da enchente aqui em São Caetano, porque nós sabemos que São Caetano recebe muita água que cai nos outros municípios, cai em São Bernardo, cai em Santo André e vem para a nossa cidade. Então eu acho que é fundamental a parceria com os outros municípios, com o consórcio do ABC e principalmente com o governo do estado. Esse piscinão, que é o piscinão que seria ali da Via Anchieta, a elevação da pista da Anchieta lá, principalmente eu acredito que resolveria bastante a situação da enchente de São Caetano, mas é isso, não acredito que São Caetano possa resolver esses tipos de problemas sozinho. Por isso que eu acredito no fortalecimento do consórcio do ABC para que a gente consiga discutir regionalmente com as outras cidades da região para que a gente consiga efetivamente resolver um problema grave na nossa cidade, que são as enchentes e os problemas que a nossa população aqui do bairro São José, da Fundação, da Prosperidade, tem enfrentado aqui, essa realidade que é só chover e agora se aproxima aí as épocas de chuva que agrava muito. Ok, tempo esgotado, respondida a pergunta de Anderson Afonso. Agora é a vez do também apresentador do programa Café com Fatos, Leandro Amaral. Leandro, boa noite. Muito boa noite, Gustavo Baena, amigos da TV SC, tudo bem, Gustavo? Tudo em ordem, e você pergunta para o vice Marcel Camilo ou para o prefeito Márcio Dellabella? Para o Márcio Dellabella. Candidato a prefeito vai responder. Leandro, você tem agora 30 segundos para fazer a pergunta, tempo. Pois não, Gustavo. Candidato Márcio Dellabella, qual a garantia que a população de São Caetano vai ter, primeiro, de que nesta reta final a campanha será num tom propositivo e não as baixarias que olhamos e identificamos nas redes sociais? E segundo, independentemente de quem vencer a eleição, por este ambiente, há a expectativa de ter um caça às bruxas depois da eleição? Podemos zerar o cronômetro. Essa foi a pergunta do jornalista Leandro Amaral, não usou os 30 segundos. A gente vai colocar aqui o tempo de 2 minutos, ok? Márcio Dellabella, é com você. Então, Leandro, eu tenho dito desde o começo que a nossa campanha serve para discutir proposta, e é isso. As baixarias das redes sociais não são minhas, né? Eu espero, só para deixar claro que até o momento não fiz nenhuma, não vou fazer, e a minha campanha e a nossa campanha do PDT, do PCdoB e do PT não se propõe a isso. Nós precisamos discutir
propostas, nós precisamos sair dessa campanha efetivamente com São Caetano precisa sair a população de São Caetano precisa sair dessa campanha sabendo que saiu ganhando. Independente de quem vencer as eleições, São Caetano precisa ter propostas efetivas, caminhos para que São Caetano possa pensar para daqui 10 anos, e é isso que a gente tem apresentado, é isso que a gente tem construído no nosso programa de governo, nas propostas, nos vários debates que a gente tem participado, tem tido a oportunidade de participar, nas sabatinas, e é isso que nós vamos fazer ainda nessa uma semana que falta, é apresentar propostas, é discutir com a população o que a gente pretende para a cidade, continuar no tom que a gente efetivamente propôs desde o começo da campanha, e nós vamos levar isso até o final. E se for eleito, não tem motivo nenhum para ter caça-bruxas na cidade. Nós vamos precisar de um bom tempo e vamos precisar das pessoas que estão lá no governo para ajudar a gente governar. Nós não sabemos tudo e vamos precisar das pessoas que estão lá para ajudar a gente a fazer um governo. Então não tem caça-bruxa, nem tem motivo para ter. Nós vamos governar com todo mundo. Nós vamos governar com a cidade, com a população, e com quem quiser ajudar nosso governo, ajudar a população de São Caetano, vai estar junto com a gente nesse próximo período da nossa cidade. Tempo esgotado. Vamos agora à pergunta do jornalista Marco Savoy, apresentador do programa Sem Limites. Boa noite, Savoy. Olá, Baena, boa noite a todos. Quero parabenizar você pela condução democrática das sabatinas e principalmente os participantes, também por estar nessa situação de prestação de serviço e de esclarecimento à população democraticamente, participando de um programa como esse. Ok, estão aqui presentes, não é? Os candidatos Márcio Delabella e Marcel Camilo, candidato a prefeito e vice. E sua pergunta vai para quem? Para o candidato a vice. Então, Marcel Camilo vai responder a pergunta que Marco Savoy tem 30 segundos agora para formular. Tempo. Bom, nós temos visto na cidade uma interação, uma integração das polícias, né? Das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda. Gostaria de saber, caso eleito o senhor e a chapa que o senhor pertence, qual o pensamento que tem para a segurança pública na cidade de São Caetano? Se mantém esta propositura atual que é vitoriosa? Tá aí a pergunta do jornalista Marco Savoy. O cronômetro já zerou. Vamos trocar o tempo, 2 minutos. O candidato a vice, Marcel Camilo, tem esse tempo agora para responder. É com você, Marcel. Bom, a questão da segurança pública, óbvio que tudo que tem e vem dando certo deve ser mantido. O que eu acho efetivamente é que a gente tem que ter um melhor aprimoramento, apesar de as pesquisas dizerem que São Caetano está uma cidade segura, o que a gente anda vendo não é bem isso. Então, assim, a gente tem que tentar aprimorar realmente essa questão. Eu acho que a unificação das polícias ela é extremamente importante, principalmente quando se consegue dialogar com as três. E aí eu acho que realmente é uma coisa que tem que ser mantida. O que a gente realmente a gente sabe da circunvizinhança que existe em São Caetano do Sul. Então, assim, eu acho que a proposta é realmente ampliar isso que vem acontecendo, que é essa intercomunicação entre as três polícias, né? Como a gente já disse, eu acredito muito no esporte como uma questão de educação, de civilidade, e acredito que quanto mais cidadãos praticando esporte, menos violência existe. Então a gente realmente tem isso como lema, de realmente tornar São Caetano mais segura do que ela já é. E eu acredito que realmente essa integração é extremamente importante. Você quer aproveitar esse tempo? Você ainda tem 40 segundos. Quer utilizar? Eu acho que a utilização é no seguinte sentido, né? Quando a gente fala de criminalidade, a gente tem que se reportar ao que gera a criminalidade. Então, o que gera a criminalidade? É pobreza, é falta de ensino, é falta de escola. Então, assim, a gente realmente tem que voltar ao cerne do problema. A segurança, na verdade, ela só é o ponto final de tudo que está errado na base. Então, a gente tem que começar a estruturar lá embaixo, começar a estruturar
a educação, a questão econômica, e aí nós vamos, num futuro próximo, talvez a gente discuta a segurança pública de uma outra forma. Tá aí então, tempo esgotado. Eu aproveito para agradecer a você, Marcel Camilo, obrigado por ter vindo. Gustavo, quem agradece somos nós, um espaço extremamente democrático, as perguntas de muito bom tom, tocando no ponto de se manter a campanha em alto nível. Eu acho que é isso que o cidadão de São Caetano merece. Eu acho que nós temos uma cidade de um IDH muito alto e eu acho que a gente merecia esse tipo de política em São Caetano. Então, assim, a gente só tem a agradecer ao espaço, agradecer aos telespectadores, ao eleitor de São Caetano. Tomara que a gente tenha conseguido demonstrar as nossas ideias e o que a gente quer para a cidade. Boa noite. Ok, boa noite. Márcio, para a sua despedida, e de acordo com as regras, você tem 2 minutos respondendo a seguinte pergunta, o tempo ainda não corre, pergunta na tela. Por que o senhor quer ser prefeito de São Caetano do Sul? Agora sim, tempo, pode responder. Bom, primeiro quero agradecer a TVSC, agradecer você por essa oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez participando, discutindo. Eu quero ser prefeito de São Caetano porque eu acredito que eu posso fazer um governo melhor, nós podemos fazer um governo mais democrático, um governo mais transparente e um governo realmente novo, um governo que as pessoas têm dito que nós passamos por um momento que precisam de mudança. E efetivamente nós estamos apresentando a mudança para São Caetano do Sul. O PT, o PCdoB e o PDT, com a coligação Coragem para Mudar, efetivamente apresentam uma mudança. Todos os outros candidatos que se apresentam têm o mesmo DNA, vêm do mesmo projeto político que se consolidou na cidade há muitos anos, né? Sempre estiveram umbilicalmente ligados, sempre estiveram no mesmo projeto político, tem o mesmo tipo de pensamento. Então a cidade de São Caetano tem que optar ou por um caminho realmente novo ou continuar experimentando uma troca muito pequena que é o que se apresenta nas outras candidaturas. Então por isso eu acredito que eu posso ser prefeito de São Caetano com um novo pensamento, com uma nova visão, pensando numa cidade para daqui 10 anos, uma São Caetano melhor, uma São Caetano mais justa, uma São Caetano mais inclusiva, uma São Caetano que consiga dialogar com os jovens, com os idosos, com as mulheres, com todos que precisam de usar a nossa cidade, nossos serviços. E é isso que nós esperamos, é isso que nós vamos continuar fazendo nessa última semana. E só quero mais uma vez agradecer vocês e espero poder estar aqui outras vezes para que a gente consiga ter uma São Caetano melhor, uma São Caetano do futuro. Ok, boa noite, Márcio. Mais uma vez, obrigado aos candidatos. Na próxima semana, última semana de campanha, mais 4 candidatos a prefeito e seus vices passam pela Sabatina São Caetano, iniciativa da TVSC e da Web TVSC. Pela ordem definida em sorteio, na terça, dia 27, conversaremos com Lúcia Dalmas e seu vice André Stabile, do PRTB, e com Fábio Palácio, candidato a prefeito pelo PR, e seu vice Aparecido Viana, do PSC. A gente se vê. Eleições 2016, São Caetano decide aqui.